Chua! Bom dia! Calma, 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 não precisa assustar. Nem o Louro José, nem a Ana Maria Braga. Espero que vocês não tenham assustado comigo. Eu não vou fazer nenhum mergulho. Não vou surfar, não vou voar, não é um monstro, não é um mergulhador nem um surfista. A gente vai hoje falar sobre a importância da proteção da nossa pele. Eu estou representando as camadas da pele. Parece uma coisa muito absurda, mas a nossa proteção é assim. É sofisticada mesmo. Para isso nós temos duas convidadas também sofisticadas. Uma dispensa maiores apresentações pelo sorriso dela, doutora Ana. Bom dia, doutora. Bom dia a todos, o Fê tá ótimo hoje. Temos a professora, enfermeira, doutora Vera Lúcia. Bom dia, primeira vez aqui conosco. Bom dia, bom dia. Bem-vinda. Bom dia a todos, muito obrigada. Vamos justificar essa roupa aqui, doutora Ana. Vamos. É a importância da pele. Nossa Isso. pele, ela tem essas proteções mesmo? Tem sim, Fê. Olha, a nossa pele é feita de várias camadas de proteção, tá? E isso é muito importante para nos proteger de tudo que pode agredir. E a pele, normalmente, olha, a gente tem isso aqui, são várias bactérias que convivem com a gente normalmente na pele. Isso tudo é importante. E a pele, ela tem essa primeira camada, quando a gente vê. A gente pode tirar aqui. Isso, vamos tirando a outra camada, são as camadas mais profundas. E aí? Ó, a gente pensa que acabou? Não. Foi embora. Oh, meu Foi microfone. tudo. Ai, peraí. Tem Então, todas as camadas na pele, olha, essa é a primeira, a mais superficial. E a gente tem outras camadas mais internas também. Doutora Ana, calma tirou aí, o meu. microfone de novo. Não tô, sou eu. Tá pegando tudo aqui. Então, vai, puxa, olha. Aê. Aí. É que tá preso aqui, ó. Tá muito bem preso, olha aí. Aí. Puxa. Gente, vocês vejam como a camada da pele é importante Empresta para o microfone. defender, a gente protege mesmo, olha aí, ó. Olha, tirou Ela aqui. protege contra qualquer agressão, olha aí. Eu tentei agredir o Fê. Olha só. Tirando. Doutora Ana, Pronto. aqui. E aí Isso. tem mais uma. Tem mais uma, tá vendo? Olha. Outra E camada de depois proteção. baixo, mais outra camada. E por que Impressionante. tem tudo isso, tantas camadas assim, gente? Realmente o meio interno nosso é super importante. E a pele serve para... Todas essas camadas da pele servem justamente para nos dar essa proteção em camadas, o que significa que é muito mais eficaz. Ô, professora Vera Lúcia, e quando a gente machuca em casa, situações corriqueiras que a gente vai falar aqui, a gente fere uma dessas camadas, o que a gente tem que fazer? Acho que a primeira coisa é a gente... Não, o que a gente tem que ter em casa para o primeiro socorro em caso de um machucado? Na verdade, é lavar água e sabão. Se a gente não tiver sabonete, a gente pode utilizar o detergente. A preferência é sabonete líquido, por causa do pH da pele, né? Do que em relação ao sabonete em barra. Então, o que a gente precisa é o que a gente realmente tem em casa. É lavar com água e sabão e detergente neutro. E, na verdade, a melhor solução é o sabonete. Se a gente não tiver o sabonete, pega o que tiver à mão. Lavar e estancar o sangramento, porque para feridas um pouco mais profundas, você pode ter o sangramento. Então, estancar o sangramento, lavar, estancar o sangramento. Muito bom. E aí cobrir com alguma coisa limpa, etc. É mais simples do que a gente pensa. Exato. Água e sabão, santo remédio, né, doutora? Remédio, Sabonete, no caso, né, doutora Ana? Isso aí, isso é Bom, super importante. tem uma pergunta da internet, que é a dúvida de muitos telespectadores, é a Amanda. Ela está dizendo, tem tatuagem, quando fiz, recomendaram ficar um dia com plástico protetor, que é aquele filme, né, que a gente tem na cozinha também, né, que muita gente usa. Qual o tempo ideal para deixar o plástico protetor? Olha, Amanda, a gente vai falar sobre isso e vai mostrar que a tatuagem, quando bem feita, ok. Mas no processo de cicatrização, ela pode ser também uma porta de entrada para várias bactérias. Pode complicar, por isso tem que usar esse plástico protetor. Mas tem outras opções, outros cuidados disponíveis no mercado, como a gente vai ver na reportagem da Ana Brito, enquanto eu troco de roupa e volto a ser um homem normal. Vamos ver a reportagem? De traços finos, inspirada na natureza, extremamente realista. E assim, hein? Você já viu? Olha, se tem uma coisa que não muda em tatuagem, é isso aqui, ó, o filme de PVC. A maioria dos estúdios recorre a esse plástico, que é muito usado para embalar alimentos na cozinha, para cobrir tatuagens recém-feitas. Mas por quê, hein? Para proteger no momento em que sai daqui por qualquer tipo de bactéria que tenha fora do ambiente, né?
Wagner recomenda que os clientes retirem o plástico depois de 2 horas, lavem normalmente o local e voltem a usar a cobertura só em 2 ocasiões. O uso da academia, você treinou, terminou o treino, vai até o banheiro, retire, lave, passa a pomada cicatrizante e segue a vida normal. Para dormir, eu recomendo que o uso do plástico seja 8 noites. Que a gente dorme, a gente transpira muito, então é o momento que a gente mais coça. E com plástico acaba não coçando, porque não tem atrito, né? Bruno está na 4ª sessão de tatuagem. Ao final de cada uma, a pele sempre é coberta com um filme de PVC. Igual aquele plástico de alimentação, sabe? Que vem no rolo, vende no mercado. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fiscaliza o funcionamento dos estúdios de tatuagem, não proíbe o plástico filme de cozinha. Mas a Associação Brasileira de Estomaterapia, ramo da enfermagem especializado no tratamento de feridas, diz que não é o ideal. Foi fabricado para isso, na verdade. O objetivo dele é outro, né? Existem filmes específicos para proteger a pele machucada, como esta bandagem, vendida em lojas de material cirúrgico. Que eles são semipermeáveis, quer dizer, o que quer dizer isso? Ele deixa passar o vapor, né, a umidade da pele, manter a umidade adequada, porque o processo de cicatrização, de reparação da ferida tem que ser em meio úmido. A gente retira a parte adesiva, né, coloca esse protetor, coloca na pele, já pressiona na pele, deixa bem lisinho e depois então tira essa proteção do lado. Essas bordas servem para o filme não enrole. É a maneira mais segura, na verdade, né? É utilizar que ele vem estéreo, ele é produzido, é fabricado, desenvolvido realmente para lesões de pele, né? Até lesões mais graves. Boa solução, já voltei ao normal. Quer dizer, o normal não dá para voltar, mas o cabelo ficou um pouquinho atrapalhado. Tá ótimo. Já não sou mais surfista. Boa opção essa aí da reportagem, né? Melhor de todas, né? Realmente. Dura mais, custa um pouco mais, mas dura mais. E, na verdade, o que esse filme permite? Como a Sueli Tuller falou, ele permite que passe a umidade. Transpirar. Porque a pele, segundo a doutora Ana, tem que respirar. Permite mais respirar, ou menos. Exatamente. Né? Então a gente já pode ele é responder. esterilizado Ótimo. ainda. Esse dispositivo, esse filme é vendido esse adesivo. Casa cirúrgica, em algumas farmácias, inclusive. Tá bom. Em vários tamanhos. Lembra da Amanda, professora? Ela disse que tem tatuagem e qual o tempo ideal para deixar o plástico protetor? Eu acho que ela está falando do filme, né? Exato, de cozinha, né? De cozinha. Pode usar, não é proibido. Mas não é o ideal, não é é a solução ideal. Quanto Se a tempo? gente pensar nos objetivos. Este daqui, por exemplo, pode ficar até 24 horas ou mais. Então, ele pode ficar até mais de 24 horas. E o plástico, O doutora? plástico protetor no máximo 2 horas, gente, porque a pele Exato. precisa respirar. Então, ele serve só para proteger um pouquinho, mas tem que tirar em 2 horas. A pele tem que respirar. Ainda mais, gente, a pele que foi lesada, machucada. Faz as contas do preço, às vezes fica quase a mesma coisa se usar um dispositivo, um plástico que dura 24 horas ou mais. Além né? de ser mais seguro. É. Outra coisa importante também é o protetor solar, né? Isso. Porque as manchas, ontem a doutora Márcia falou, uma mancha vermelha, com o tempo vai ficar marrom. Isso. E vai ficar quase para sempre. Então, é preciso usar também o protetor solar, né? Precisa usar no mínimo fator 30 contra UVA e UVB, né? Então, no mínimo fator 30. E para pessoas mais sensíveis, inclusive, alguns tipos de tinta, como a vermelha e a amarela, podem provocar reações. Então, tem que usar, além do filtro solar, também a roupa, cobertura com a roupa. Tá certo. Estamos falando de feridas, machucados. Tem um tipo de machucado, de ferida, que acontece com o excesso dos quilinhos, né? Pessoas mais gordinhas, assim, na dobrinha do joelho, a dobrinha do braço. É um tipo de ferida que incomoda muito as pessoas. Isso existe para quem está acima do peso e também em outras situações, como vai mostrar para a gente agora a Mariana Panis, direto de Florianópolis. Já aconteceu isso com você? De tanto esfregar o papel, ele chega a rasgar? Você já pensou que isso também pode acontecer com a sua pele? Pele com pele também pode ter fricção. E de tanto raspar... Ela vai ficar como se fosse sangue, né?
feridinha de sangue, assim, com as pontinhas vermelhas. Isso é por causa dos quilinhos a mais. E essa irritação acontece normalmente nos locais onde a pele não tem muito espaço, como a parte interna das coxas, por exemplo. Geralmente no verão, quando usa short jeans, que aí o short aperta a coxa, e aí a coxa fica roçando uma na outra, quando caminha demais. Para fugir da dor, Franciane sempre tem à mão uma pomadinha para assadura. Quando sente a primeira ardência, ela já passa o creme. E também aprendeu uma receitinha caseira, que funcionou. Foi só polvilhar o amido de milho, no outro dia já não tinha mais nada. Pomadinha, talco ou outras receitas podem até aliviar a dor. Mas o que ajudou mesmo a Franciane foi mandar uns quilinhos embora. Ela ganhou bebê há 50 dias e com a amamentação já perdeu 9 quilos. Com eles, as feridas também se foram. Eu perdi bastante coxa e perna e ultimamente assim eu não tenho nem mais utilizado os 2 produtos que eu costumava usar porque já não tá sendo mais preciso, né? Isso incomoda muito no verão, ela disse aí, né? Mas emagreceu e resolveu. Mas a senhora estava dizendo, professor, às vezes uma mulher tem um seio maior e com essa umidade acaba causando também a ferida, né? Essa ferida acontece, na verdade, por umidade e por atrito. Então, o objetivo é a gente diminuir essa umidade. Ela é uma lesão por umidade, né? O que ela utilizou, que foi amido de milho, a doutora Ana vai até dizer que para criança, eventualmente até funciona, né? Mas para esses tipos de lesões embaixo da mama, na virilha, etc., elas podem formar alguns grumos que apioram esse atrito. Então, normalmente, o que é importante? Secar, né? Fazer higiene, inclusive, embaixo da mama, etc., secar e passar aquela pomadinha que ela falou, tipo... óxido de zinco, Bepantol, enfim, que é o que é barato também. Que é barato, que é o que o pessoal está acostumado. No início do programa eu usei aquelas camadas de pele, né, de roupa de surfista e mergulhador para mostrar a nossa pele. Ela é forte, resistente, tem camadas, mas ao mesmo tempo também é sensível. A gente tem aqui uma beterraba para mostrar que uma esfoladinha seria mais ou menos isso aqui, professor. Ó. Esfolou, olha o que acontece. Ela já causa um ferimento. Aí a gente avança algumas camadas aqui na pele, né? Essa é uma lesão superficial, que pode sangrar, é muito dolorosa, né? E que pode ser tratada em casa, como nós falamos anteriormente. Lavar com água e sabão, etc., estancar o sangramento. Água e sabão. Mas pode haver lesões mais profundas, sim, né? Pode pegar a faca aqui. Ainda bem que não é a doutora Ana, porque a doutora Ana com a faca eu já ia esconder debaixo da mesa. Eu também sou meio desastrada. Não. Então é melhor você cortar. É melhor que você. terrível. É melhor você cortar. Então tá, aí olha, acontece uma coisa, cortou, aí aquela gritaria. Aí nós temos, exato. O menino sai correndo, a mãe chorando também, chama o vizinho. Não precisa desesperar, o sangue assusta as pessoas. Exato. E tem locais do corpo que também sangram muito, né? Então essa é uma lesão um pouco mais profunda. E a doutora Ana vai explicar aonde que ela fica mais superficial, mais profunda, porque às vezes não basta estancar o sangramento, às vezes a gente tem que buscar atenção especializada mesmo. Exatamente. Né? Normalmente, água e sabonete podem resolver o problema. Mas, doutora Ana, tem uma pergunta aí da nossa telespectadora, para a gente avançar no assunto. Olha, manter ferimentos tampados com curativos podem dificultar a cicatrização? A senhora falou isso, né, doutora? Falei sim. É o seguinte, gente, a pele tem que respirar. Então, a gente não deve tapar, assim, ocluir totalmente a respiração da pele. Existem alguns ferimentos, assim, que deixar aberto, principalmente em criança, no pé, às vezes pode contaminar. Então, dependendo da situação, dependendo do ferimento, a gente pode ocluir, por exemplo, com uma gaze, alguma coisa assim, que só proteja um pouquinho, mas que permita a pele respirar. O que vai mesmo ajudar a cicatrização é o contato com oxigênio, é o contato que a pele tem com o ambiente. A transformação dela é normal, ela já tem um ciclo. Vamos ver aqui, doutora. A pele, né, é um mecanismo maravilhoso que a gente tem de defesa e proteção, quase que ao mesmo tempo, né? Olha, quando a gente se machuca, fez uma lesão, tá vendo? Olha, dependendo, como a Vera estava falando, dependendo da profundidade, a gente pode pegar as camadas mais profundas. Isso aqui era a sua roupa, Fê, ó, as camadas da pele. Assim que a gente se machuca, vem uma rede de proteção aqui para já estancar o sangramento. É como se colocasse assim uma placa, em obras. Placa, em obras, pronto. É aquele tapume em obras, pronto. O que acontece com o tempo?
essa ferida vai se organizando. Então vão vindo umas células, monte de células para cá, para fazer com que as novas células, as células que vão ser as definitivas, possam se formar. Então aqui, por exemplo, é como se fossem os operários da obra. Sim, trabalhando aí. Estão trabalhando, até que vem todos os tijolinhos novos, tudo isso que eles vão colocar de novo. E eles formam essa casquinha que muita gente casquinha. não resiste, ela coça E nessa tira, olha, hora. aí a casquinha é como se fosse o tapume da obra. Sei. Aí para poder todas as celulinhas novas aparecerem. A casquinha coça. Vamos lá ver o que acontece com a casquinha? A casquinha coça, tem Olha, gente que não isso. aguenta e isso se aqui, coça. ó. E se né, coça, doutora? olha, gente, aqui, vocês estão vendo, é como se fosse a casquinha da Esse é um ferida. queijinho provolone, menino, isso. delicioso, que representa exatamente essa tentação que a gente acaba ficando com a casquinha. O que a gente faz quando a gente tem uma casquinha? A gente quer arrancar a casquinha, ó. Só que se a gente arranca essa casquinha, é que nem tirar o tapume da obra. É. O que vai acontecer? Não vai cicatrizar Vai começar direito. tudo de novo. Vamos ver aqui no ovo? Sim. Olha que legal. Aqui dá pra gente ver bem. Se a gente tira a casquinha, pessoal, com a ferida ainda não cicatrizada lá embaixo, é como eu tirar a casquinha desse ovo mole, olha. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos fazer uma melequinha, ó. Olha aí, ó. Tá tudo mole. Olha aqui o que acontece. É muito mais fácil depois, quando a ferida já cicatrizou, olha aí, esse aqui é o ovo duro, olha aí, a pele já tá legal por baixo. E aí esse processo, essa casca vai sair normalmente. Essa casca sai normalmente, ela Não vai precisa saindo, cutucar. não precisa cutucar. Ela sai normalmente, só para mostrar o processo de cicatrização. Não tá cicatrizado e depois que a casquinha ficou bonitinha lá, cicatrizou tudo. Beleza, né? Tudo tem a hora certa, né, Tudo doutora? tem hora certa, a gente tem que esperar, não arrancar a casquinha, esperar tudo ver no seu tempo. Tudo no tempo certo. Ó, saúde! Estamos de volta. Hoje estamos falando de cuidados com a pele, ferimentos, machucados, o que fazer, como cuidar da nossa pele para que problemas não aconteçam. Agora a gente vai falar de algumas medidas que a gente pode ter em casa para evitar o machucado, evitar o ferimento. Para as pessoas mais idosas, uma grande solução são esses pontos aqui, não é, professora? Que participa conosco hoje. Pontos de luz no caminho, isso não gasta tanta energia e ajuda na hora, né, professora Vera Lúcia, de voltar para a cozinha para tomar um copo d'água, por exemplo? Os idosos, eles têm, principalmente os idosos, eles têm uma pele muito frágil. Aliás, extremos de idade têm a pele muito frágil. Então, a gente tem que evitar essas lesões nos idosos. Fazendo o quê? Evitando tapetes Olha só o ou tapete. passadeiras. Esse tapete ele está arrumando aí, mas na verdade é uma armadilha que você coloca aqui, ó. Já que, olha, fiz um tom cenográfico que foi quase de verdade. Escorreguei, é muito fácil escorregar. É muito fácil. Além disso, a luz, né? Idoso vai muito ao banheiro à noite. Isso. Então, também esses cuidados são importantes. As cantoneiras. Temos cantoneiras aqui. Essas cantoneiras são de um plástico, são de silicone, né? Elas evitam aqueles barrão. E que é bom para criança também, Nas né? crianças. Bater cabeça. A criança bate a cabeça. Exato. E temos também uma atenção especial no forno de casa, né? O forno é super importante, gente, porque às vezes é 1 segundo e dá uma lesão. Olha, o forno, olha, ele normalmente está nessa posição aqui mais baixa. Quando a gente abre, se a gente abrir para tirar um bolo, por exemplo, e fazer assim, colocar, eu já tive paciente que pegou as 2 mãozinhas e fez assim, ó, aqui. Nossa, voltou com 2 bolhas gigantes na mão. Um descuido, por isso nós temos essas luvas aí para pegar. A senhora pegou o bolo que já estava frio, queria pegar quente sem as luvas, doutora. É isso aí, tinha que botar a luva, né? Tem uma luva que vai até o cotovelo aí, né? Tem, olha, tem 2 tipos de luva. Essa daqui a gente veste aqui, mas o cotovelo fica, ó, fica aqui exposto, né? Então, o melhor para a gente usar é sempre essa luva aqui, ó. Tá vendo? Protege mais o cotovelo. Eu sabia que o bolo estava frio. Por isso ela pegou. Então tá. A gente, antes do intervalo, tinha uma dúvida da Lina, né? Nossa telespectadora está com problema com a mãe dela, que está acamada, parece que já há algum tempo. Vamos ver a dúvida dela? Então, minha mãe está hospitalizada com escaras nas nádegas. Essa parte fica muito em contato com o colchão, na cama, acaba tendo essas feridas. A gente preparou uma reportagem com a Mariana Panis, lá em Florianópolis, para falar exatamente sobre isso e quais os cuidados para evitar esse problema. Tem que ter muito carinho. Vamos ver a reportagem. Quando uma pessoa fica muito tempo na cama ou usa cadeira de rodas, ela pode ficar com úlceras por pressão ou escaras, como você já deve ter ouvido falar. O problema é que uma parte do corpo fica pressionada num determinado ponto.
começa nas camadas mais superficiais e depois ela pode se aprofundar para a derme, para a subcutânea, a parte muscular. Para a gente entender melhor, é como se uma parte do nosso corpo fosse esse tomate e o meu dedo fosse uma cama, por exemplo. A pele vai ficar em contato por muito tempo e se não trocar de posição, sabe o que acontece? A pressão é tão forte que com o tempo acaba rompendo essa pele. Foi o que aconteceu com o irmão da Valdiceia. Como ele sofre de convulsões, passa o tempo todo na cama. A surpresa da família veio depois que eles colocaram José Ivo numa casa de idosos. Foi um susto quando descobriu isso, né? Daí ele foi para o hospital, porque as feridas estavam enormes. Então essa pessoa ela tem que ser mudada de posição. Agora, com o irmão em casa, Valdiceia cuida bem disso. Tem até uma tabelinha para não ter erro. Depois 9h20 aqui acabou o banho, vai para a esquerda. Depois 1h30 depois, ou 2 horas, daí vai para a direita. O colchão também mudou. Esses gominhos têm ciclo alternado de ar. Assim o corpo não sofre mais com aquela pressão contínua no mesmo lugar. José Ivo ainda está em tratamento e precisa curar bem as feridas. O processo é longo e caro. Por isso, o melhor ainda é estar atento antes, para que não seja tarde demais. Se a área está avermelhada, está quente, ela está alterada, isso já é um sinal de alerta. A presença do familiar também é muito importante. Um carinho que você faça na cabeça dele, um abraço. Esse remédio, chamado carinho, costuma resolver muitos problemas. Esse é um deles, né? Que precisa de muito carinho. Vamos saber o que vai acontecer agora com a nossa vizinha. Vamos falar com a Fátima Bernardes, muita atração. A janela já abriu, já viu o Laíra andando pra lá e pra cá. Tem um moço com violão, tem a Fátima bonita como sempre. Tá animada aí a quarta-feira, Fátima? Tá sim, tá animada e tá cheia de informação também. A gente vai falar hoje, Fernando, de roubo de celular, que foi o item mais roubado no ano passado em São Paulo. A gente vai mais uma vez pedir a ajuda do Diógenes Luca, que é especialista em segurança, para ajudar a gente a tentar evitar esse tipo de assalto, que é sempre um trauma você ter algo roubado, algo furtado de você, né? A gente vai falar também de gagueira, uma sugestão da nossa central de atendimento ao telespectador, que pediu que a gente falasse sobre esse assunto que causa sofrimento para muita gente. Mas aqui no nosso estúdio hoje, um rapaz que virou humorista e joga a gagueira a favor dele. A gente vai ver como é que ele faz isso e vamos conversar sobre ciúmes, com muitas histórias de pessoas atormentadas realmente por essa fiscalização excessiva no parceiro ou na parceira. Aqui com a gente, a atleta olímpica, campeã mundial Fabiana Moura, do salto com vara. Meu parceiro Laí Renó. Bom dia. Giovanna Antonelli, a Atena de Regra do Jogo, chegando para conversar com a gente também. E a música Fernando hoje em dose dupla. A gente tem o Oba Oba Samba House aqui com a gente. E Mosca, que vai se apresentar, olha só, com 5 violões. Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. Legal, Mosca com 5 violões, mas 2 mãos só, né? Quero ver tocar tudo isso. A gente vai ficar de olho, então, no encontro com Fátima Bernardes, Mosca, Laíra, uma turma muito boa daqui a pouco, depois do Bem-Estar. Saúde, estamos de volta. Hoje estamos falando de machucado, ferimentos e como cuidar deles, como proteger a nossa pele. E agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo nessa quarta-feira. Vamos logo para o G1 em 1 minuto. Bom dia! A confiança da indústria subiu pouco mais de 2% esse mês, segundo a FGV. Esse índice mede o quanto esse setor acredita no cenário econômico aqui do país. Apesar de ter melhorado, a taxa de outubro foi a segunda menor da série de pesquisa. No Rio de Janeiro, quase 20 pessoas morreram de dengue só esse ano. Esse número preocupa a Secretaria Estadual de Saúde. E olha só, os casos aumentaram e muito. Para vocês terem uma ideia, em 2015, a gente ainda está em outubro, foram mais de 56 mil casos de suspeita de dengue no estado, 9 vezes mais do que no ano passado inteiro. A Secretaria disse que está fazendo um trabalho de prevenção e também reforçando o atendimento. Nos Estados Unidos, uma senhorinha ficou famosa, mas não por um bom motivo. Ela é ladra de joias há mais de 50 anos, tem fama internacional, já furtou na Inglaterra, na França, até no Japão. E agora, aos 85 anos, ela foi presa mais uma vez porque furtou um par de brincos em um shopping. Será que já não estava na hora de se aposentar, hein, Fê?
Puxa, será que é esse da foto, Mari? Ela tá usando um brinco elegante. Achei elegante também. Seria muita cara de pau, né? Puxa vida. Tá na hora de aposentar assim. Ô, Mari, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Até amanhã. Até mais. Bom, a gente segue aqui falando sobre problemas de pele, problemas causados, úlceras por pressão, que é aquela famosa escaras. Aliás, no próximo dia 19 de novembro é o Dia Mundial de Prevenção desse tipo de ferimento, desse tipo de úlcera, de machucado. E agora a gente vai conhecer na nossa série Hospitalar, pessoas que fazem do hospital a própria casa, histórias muito sentimentais, dramáticas. Um menino que passou e está no hospital há 15 anos. Como é que a mãe dele se relaciona com isso? Vamos ver na reportagem da Ana Brito. Paula ainda está de uniforme, acaba de deixar o plantão da noite em um hospital e aperta o passo para visitar um paciente mais do que especial em outro hospital. O filho dela, Lucas, que mora na Santa Casa. Tudo bem? Bem, um dia sim, um dia não, pra cá. Ele tem 16 anos e mora aqui desde os 2. Como é que é essa tua rotina de ter um filho morando longe de você? Já acostumei, né? 14 anos. E ele é bem cuidado aqui, então não me preocupo muito, sabe? Paula é enfermeira. Escolheu a profissão depois de anos com Lucas no hospital. Por causa dele, tipo assim, a convivência, mas assim, eu tinha sonho de trabalhar com criança. E tô trabalhando com criança. Ele tem doença de Pompe, que é genética e leva à paralisia progressiva dos músculos, mas está controlada. Como ele não consegue fazer a contração muscular, ele não consegue fazer a inspiração e a expiração de uma maneira adequada e precisa dessa ajuda do aparelho para fazer isso por ele. A doença não tem cura, mas para viver com mais qualidade, Lucas faz fisioterapia todos os dias. A força do Lucas inspira e ele está sempre recebendo visitas, até do craque Neymar. A vida toda nessa cama, nessa posição, nesse quarto. Só não tem feridas pelo corpo porque é muito bem tratado. A gente fala que ele é nosso xodó, né? O Lucas é o xodó da pediatria. Quando tem um tempinho, todo mundo vai lá, senta do lado dele, conversa, joga um joguinho. Existe uma troca muito gostosa. Ele é um paciente que ilumina a pediatria. Aí o Lucas hoje vai ter fortes emoções torcendo para o Santos chegar à final da Copa do Brasil, né? Boa, Lucas, boa sorte para você, hein? A gente tem aquela pergunta, né, da telespectadora, falou que sobre a questão de ferimentos e diabetes, doutora Ana. Isso. Ela estava querendo saber se uma pessoa que tem diabetes tem mais dificuldade em processar a cicatrização do machucado. Sim, sem dúvida nenhuma, gente. Quem tem diabetes tem mais dificuldade. As células demoram mais para se reorganizar, para se rearrumar e cicatrizar. Então é fato, sim. Tem que tomar muito cuidado. Tem que ter mais cuidado, né? Isso aí. Mas é vida normal também, né? Vida normal, gente, tudo bem. Estamos falando de feridas, machucados. Tem um tipo de machucado, de ferida, que acontece com o excesso dos quilinhos, né? Pessoas mais gordinhas, assim, na dobrinha do joelho, a dobrinha do braço. É um tipo de ferida que incomoda muito as pessoas. Isso existe para quem está acima do peso e também em outras situações, como vai mostrar para a gente agora a Mariana Panis, direto de Florianópolis. Já aconteceu isso com você? De tanto esfregar o papel, ele chega a rasgar? Você já pensou que isso também pode acontecer com a sua pele? Pele com pele também pode ter fricção. E de tanto raspar... Ela vai ficar como se fosse sangue, né? Feridinha de sangue, assim, com as pontinhas vermelhas. Isso é por causa dos quilinhos a mais. E essa irritação acontece normalmente nos locais onde a pele não tem muito espaço, como a parte interna das coxas, por exemplo. Geralmente no verão, quando usa short jeans, que aí o short aperta a coxa, e aí a coxa fica roçando uma na outra. Quando
caminha demais. Para fugir da dor, Franciane sempre tem à mão uma pomadinha para assadura. Quando sente a primeira ardência, ela já passa o creme. E também aprendeu uma receitinha caseira, que funcionou. Foi só polvilhar o amido de milho, no outro dia já não tinha mais nada. Pomadinha, talco ou outras receitas podem até aliviar a dor. Mas o que ajudou mesmo a Franciane foi mandar uns quilinhos embora. Ela ganhou bebê há 50 dias e com a amamentação já perdeu 9 quilos. Com eles, as feridas também se foram. Eu perdi bastante coxa e perna e ultimamente assim eu não tenho nem mais utilizado os 2 produtos que eu costumava usar porque já não tá sendo mais preciso, né? Bom, a gente segue aqui falando sobre problemas de pele, problemas causados, úlceras por pressão, que é aquela famosa escaras. Aliás, no próximo dia 19 de novembro é o Dia Mundial de Prevenção desse tipo de ferimento, desse tipo de úlcera, de machucado. E agora a gente vai conhecer na nossa série Hospitalar, pessoas que fazem do hospital a própria casa, histórias muito sentimentais, dramáticas. Um menino que passou e está no hospital há 15 anos. Como é que a mãe dele se relaciona com isso? Vamos ver na reportagem da Ana Brito. Paula ainda está de uniforme, acaba de deixar o plantão da noite em um hospital e aperta o passo para visitar um paciente mais do que especial em outro hospital. O filho dela, Lucas, que mora na Santa Casa. Tudo bem? Bem, um dia sim, um dia não, pra cá. Ele tem 16 anos e mora aqui desde os 2. Como é que é essa tua rotina de ter um filho morando longe de você? Já acostumei, né? 14 anos. E ele é bem cuidado aqui, então não me preocupo muito, sabe? Paula é enfermeira. Escolheu a profissão depois de anos com Lucas no hospital. Por causa dele, tipo assim, a convivência, mas assim, eu tinha sonho de trabalhar com criança. E tô trabalhando com criança. Ele tem doença de Pompe, que é genética e leva à paralisia progressiva dos músculos, mas está controlada. Como ele não consegue fazer a contração muscular, ele não consegue fazer a inspiração e a expiração de uma maneira adequada e precisa dessa ajuda do aparelho para fazer isso por ele. A doença não tem cura, mas para viver com mais qualidade, Lucas faz fisioterapia todos os dias. A força do Lucas inspira e ele está sempre recebendo visitas, até do craque Neymar. A vida toda nessa cama, nessa posição, nesse quarto. Só não tem feridas pelo corpo porque é muito bem tratado. A gente fala que ele é nosso xodó, né? O Lucas é o xodó da pediatria. Quando tem um tempinho, todo mundo vai lá, senta do lado dele, conversa, joga um joguinho. Existe uma troca muito gostosa. Ele é um paciente que ilumina a pediatria. A gente, antes do intervalo, tinha uma dúvida da Lina, né? Nossa telespectadora está com problema com a mãe dela, que está acamada, parece que já há algum tempo. Vamos ver a dúvida dela? Então, minha mãe está hospitalizada com escaras nas nádegas. Essa parte fica muito em contato com o colchão, na cama, acaba tendo essas feridas. A gente preparou uma reportagem com a Mariana Panis, lá em Florianópolis, para falar exatamente sobre isso e quais os cuidados para evitar esse problema. Tem que ter muito carinho. Vamos ver a reportagem. Quando uma pessoa fica muito tempo na cama ou usa cadeira de rodas, ela pode ficar com úlceras por pressão ou escaras, como você já deve ter ouvido falar. O problema é que uma parte do corpo fica pressionada num determinado ponto. Começa nas camadas mais superficiais e depois ela pode se aprofundar para a derme, para a subcutânea, a parte muscular. Para a gente entender melhor, é como se uma parte do nosso corpo fosse esse tomate. E o meu dedo fosse uma cama, por exemplo. A pele vai ficar em contato por muito tempo. E se não trocar de posição, sabe o que acontece? A pressão é tão forte que com o tempo acaba rompendo essa pele. Foi o que aconteceu com o irmão da Valdiceia. O
Como ele sofre de convulsões, passa o tempo todo na cama. A surpresa da família veio depois que eles colocaram José Ivo numa casa de idosos. Foi um susto quando descobriu isso, né? Daí ele foi para o hospital, porque as feridas estavam enormes. Então essa pessoa ela tem que ser mudada de posição. Agora, com o irmão em casa, Valdiceia cuida bem disso. Tem até uma tabelinha para não ter erro. Depois 9h20 aqui acabou o banho, vai para a esquerda. Depois 1h30 depois, ou 2 horas, daí vai para a direita. O colchão também mudou. Esses gominhos têm ciclo alternado de ar. Assim o corpo não sofre mais com aquela pressão contínua no mesmo lugar. José Ivo ainda está em tratamento e precisa curar bem as feridas. O processo é longo e caro. Por isso, o melhor ainda é estar atento antes, para que não seja tarde demais. Se a área está avermelhada, está quente, ela está alterada, isso já é um sinal de alerta. A presença do familiar também é muito importante. Um carinho que você faça na cabeça dele, um abraço. Tem uma pergunta da internet que é a dúvida de muitos telespectadores, é a Amanda. Ela está dizendo, tem tatuagem, quando fiz recomendaram ficar um dia com plástico protetor, que é aquele filme, né, que a gente tem na cozinha também, né, que muita gente usa. Qual o tempo ideal para deixar o plástico protetor? Olha, Amanda, a gente vai falar sobre isso e vai mostrar que a tatuagem, quando bem feita, ok, mas no processo de cicatrização, ela pode ser também uma porta de entrada para várias bactérias, pode complicar, por isso tem que usar esse plástico protetor. Mas tem outras opções, outros cuidados disponíveis no mercado, como a gente vai ver na reportagem da Ana Brito, enquanto eu troco de roupa e volto a ser um homem normal. Vamos ver a reportagem? De traços finos, inspirada na natureza, extremamente realista. E assim, hein? Você já viu? Olha, se tem uma coisa que não muda em tatuagem, é isso aqui, ó, o filme de PVC. A maioria dos estúdios recorre a esse plástico, que é muito usado para embalar alimentos na cozinha, para cobrir tatuagens recém-feitas. Mas por quê, hein? Para proteger no momento em que sai daqui por qualquer tipo de bactéria que tenha fora do ambiente, né? Wagner recomenda que os clientes retirem o plástico depois de 2 horas. Lavem normalmente o local e voltem a usar a cobertura só em 2 ocasiões. O uso da academia, você treinou, terminou o treino, vai até o banheiro, retire, lave, passa a pomada cicatrizante e segue a vida normal. Para dormir, eu recomendo que o uso do plástico seja de 8 noites. Que a gente dorme, a gente transpira muito, então é o momento que a gente mais coça. E com plástico acaba não coçando, porque não tem atrito, né? Bruno está na 4ª sessão de tatuagem. Ao final de cada uma, a pele sempre é coberta com um filme de PVC. Igual aquele plástico de alimentação, sabe? Que vem no rolo, vende no mercado. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fiscaliza o funcionamento dos estúdios de tatuagem, não proíbe o plástico filme de cozinha. Mas a Associação Brasileira de Estomaterapia, ramo da enfermagem especializado no tratamento de feridas, diz que não é o ideal. Foi fabricado para isso, na verdade. O objetivo dele é outro, né? Existem filmes específicos para proteger a pele machucada, como esta bandagem, vendida em lojas de material cirúrgico. Que eles são semipermeáveis, quer dizer, o que quer dizer isso? Ele deixa passar o vapor, né, a umidade da pele, manter a umidade adequada, porque o processo de cicatrização, de reparação da ferida tem que ser em meio úmido. A gente retira a parte adesiva, né, coloca esse protetor, coloca na pele, já pressiona na pele, deixa bem lisinho e depois então tira essa proteção do lado. Essas bordas servem para o filme não enrole. É a maneira mais segura, na verdade, né? É utilizar que ele vem estéreo, ele é produzido, é fabricado, desenvolvido realmente para lesões de pele, né? Até lesões mais graves.